Meu querido irmão, minha querida irmã, muito bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 8 de fevereiro. Estamos celebrando a quarta-feira da quinta semana do tempo comum. Aqui quem vos fala mais uma vez é o Padre Luiz Fernando, da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, do nosso querido bairro Aeroporto. Convido a você para este momento de oração, de meditação e de estudo, nesta hora em que o Senhor nos concede para estarmos todos juntos. Preparemos o nosso coração para mais uma vez podermos acolher a palavra de Deus na meditação do Evangelho do dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre esta parábola. Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim, Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: O que sai do homem, isso é o que o torna impuro. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, a palavra de Jesus que acabamos de ouvir ensina a todos nós, de um lado, que todas as coisas são boas, porque criadas por Deus para o homem, e de outro lado, que o verdadeiro princípio do mal não está nas coisas, mas em nós. É o nosso próprio coração, quando não usamos as coisas para louvar a Deus e servir aos irmãos, que tornam todas as coisas más. Estes versículos do Evangelho de Marcos, que escutamos nesta manhã de quarta-feira, foram cortados de uma seção maior e ensinam, de um lado, como já disse, que todas as coisas são boas, porque criadas por Deus, e de outro lado, que o verdadeiro princípio do mal
não está nas coisas, mas em nós mesmos. Meu querido irmão, minha querida irmã, no fundo, tudo isso tem a ver com o pão de Jesus. O centro do discurso são as leis e tradições alimentares que impedem o ato básico e necessário de comer. Entendamos bem. Nessas leis e tradições, exprime-se aquela dureza de coração que não nos deixa viver a Eucaristia, que é o Senhor próprio, que é Ele próprio, que se dá a nós para que vivamos dele nosso alimento. O mal é que reduzimos a realidade desse dom a um fantasma, ficando numa religiosidade formal que observa todas as leis, menos a de amar os irmãos e as irmãs. Notemos, a propósito, que a lista de impurezas apontadas por Jesus no Evangelho de hoje dizem respeito quase que exclusivamente ao próximo. Nenhum pecado, meu querido irmão, minha querida irmã, nos afasta mais de Deus e dos irmãos do que a presunção de sermos juntos. Paulo é incisivo em relação a isso. Na carta aos Gálatas podemos ler: a não se desligarem de você, a não se desligarem de se dar. A autojustificação, na verdade, esvazia a justificação. Tira-nos a verdadeira consciência de nós mesmos como miséria e de Deus como misericórdia. Obriga-nos a fazer de tudo, até a amar, mas não aceita que sejamos amados gratuitamente. Dessa maneira, o nosso coração continua duro, calcificado, morto, surdo e cego diante do amor e da vida que o amor suscita. Nossos olhos, dessa forma, não veem e nossos ouvidos não ouvem. Jesus, com o seu pão, não só diagnostica a nossa surdez e cegueira, mas também nos cura. Ele, na verdade, é o mestre interior capaz de escrever no nosso coração a lei do amor. E o faz meditando a memória sempre renovada. Fazei isto em memória de mim, memória renovada do seu pão, que revelando e dando-nos um Deus que nos ama incondicionalmente, esculpe, digamos assim, em nós a imagem do Filho. O discípulo, apesar de tudo, bem como a discípula, come deste pão e dele vive. Fundamenta sua vida não sobre a observância da lei, mas sobre a graça de Deus. Tem que ter cuidado em relação ao legalismo e às tradições, mesmo as mais santas e venerandas, que reduzem a realidade do Senhor a um fantasma. O verdadeiro discípulo, a verdadeira discípula do Senhor, deve cuidar do coração, pois é do nosso coração de pedra, incapaz de amar, que procede o mal. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, é preciso escolher bem o que se come e peneirar bem o que se ouve para evitar as cardiopatias que nos levam à morte. Dirijamos ao Senhor neste dia, encerrando esta nossa meditação do Evangelho, uma oração. Velai, ó Deus, sobre a vossa família com incansável amor, e como nós só confiamos na vossa graça, guardai-nos sob a vossa proteção. Amém. Chamas por mim, ouço tua voz, que queres de mim, ó meu Senhor. Estou aqui ao teu dispor, servo fiel à tua vontade eu serei. Teus planos vão além do que eu possa entender. Quem sou eu para merecer tantas graças assim? Meu sim eu quero te
assim viver, pois eu já não posso mais calar a voz que grita em mim. Fia-te, faça-se, faz em mim, quero que faças sim. Tua vontade sim, faz em mim, quero que faças sim. Simples mulher, pura e fiel, como tua mãe eu quero ser. Silenciar diante de ti e guardar tudo dentro do meu coração. Não quero que a embriaguez dos vinhos que bebi me peça de provar o sabor do teu vinho novo. Sede nunca mais terei, contigo eu posso sempre renascer. Eu sei, já não posso mais calar a voz que grita em mim. Fia-te, faça-se, faz em mim, quero que faças sim. Meu querido irmão, minha querida irmã, ao longo deste ano estamos fazendo sempre nas quartas-feiras a nossa caminhada juntos de Nossa Senhora, nesta catequese que nestes primeiros momentos estão sendo bíblicas. Já falamos sobre Maria no Evangelho de Marcos, já falamos também nos encontros passados sobre Maria no Evangelho de São Mateus. E antes de nós agora iniciarmos o nosso estudo através do Evangelho de Lucas, eu quero retomar aquilo tudo que até agora dissemos, para que assim a nossa memória seja refrescada e possamos colher sempre mais os frutos que o encontro da Palavra de Deus promove em nossa vida. No Evangelho de Marcos, como já falamos, nada se diz explicitamente sobre as qualidades humanas e espirituais de Nossa Senhora. Ela é colocada no meio dos familiares de Jesus e, conforme o primeiro evangelista, que é Marcos, Jesus rompe com os laços familiares e locais para poder anunciar com maior liberdade o reino de Deus. Isto provoca um conflito com seus familiares e seus conterrâneos. Mais ainda, Jesus constitui com o grupo dos seus seguidores uma nova família, não mais centrada nos laços biológicos. No Evangelho de Marcos, já se coloca a questão delicada dos irmãos e irmãs de Jesus. E para Marcos, como já meditamos, ao menos Tiago e José, chamados de irmãos do Senhor, são filhos de uma outra Maria. Nos encontros passados falamos sobre Mateus e vimos que ele dá um passo a mais em relação a Marcos ao apresentar Maria como a mãe virginal do Messias. Nos relatos da infância, Mateus mostra Maria como a mãe associada ao destino do filho. Provavelmente, em virtude desta visão positiva sobre Maria e da participação importante de Tiago, o irmão do Senhor, nas comunidades cristãs de origem judaica, Mateus reduz o conflito de Jesus com sua família. Mas Maria não aparece ainda como protagonista de uma história. Perceba que no Evangelho de Mateus, ela não pronuncia nenhuma palavra e também não demonstra nenhum gesto que seja revelador da sua pessoa e também da sua grandeza. Após o nosso intervalo, vamos iniciar a nossa caminhada pelo Evangelho de São Lucas.
quiseste seguir teu Filho e Senhor. Nossa Senhora das milhões de luzes que meu povo acende pra te louvar, iluminada, iluminadora, inspiradora de quem quer amar e andar com Jesus, e andar com Jesus, e andar com Jesus, e andar com Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã, chegamos enfim ao Evangelho de São Lucas. Ele é mais habilidoso, digamos assim, do que os outros evangelistas, de tal forma que podemos chamá-lo de um habilidoso artesão da palavra de Deus. Lucas costura o seu evangelho sobre o tecido do evangelho de Marcos. Junta-o com muitos relatos e retalhos de pregações de Jesus, como o Sermão da Montanha, que está no capítulo 6 do seu evangelho. Acrescenta várias parábolas, especialmente aquela sobre a misericórdia de Deus, lá no capítulo 15. Põe em destaque ainda a preferência de Deus pelos pobres e a necessidade de cultivar a justiça. Exalta a alegria como grande sinal da presença do reino de Deus. Faz o elo entre as esperanças judaicas e a salvação cristã, estendida a todos os povos. Mostra ainda a bondade infinita do Pai na ação de Jesus, animada pelo Espírito, e especialmente pinta os traços da figura de Maria. Meu querido irmão, minha querida irmã, normalmente nós católicos dizemos que Maria é importante porque foi a mãe de Jesus. Isto é bom, mas Lucas nos mostrará que não está aí a sua principal qualidade. Por isso eu convido a você para entrar comigo no Evangelho de Lucas, passear por ele, olhar as suas costuras e os detalhes, percebendo profundamente o que o nosso querido evangelista fala sobre a mãe de Jesus. Comecemos por um detalhe que é bastante interessante. Lucas apresenta Maria como a discípula do Senhor. Jesus é o Messias e Salvador. Ele inaugura o reino de Deus, novo tempo de felicidade e alegria para todos, especialmente para os pobres. Fala e mostra como Deus Pai é tão bom ao acolher e perdoar os pecadores. Mas Jesus não realiza sozinho essa missão. Desde o começo, chama pessoas para segui-lo mais de perto. Convoca Simão e Levi, que renunciam a tudo para ir com ele. Depois de rezar muito, Jesus escolhe os 12 que estão mais perto dele, dia e noite, aprendendo a viver de outro jeito a relação com Deus e com os outros. Além dos 12 apóstolos, algumas mulheres acompanham Jesus, verifique isso lá no capítulo 8 de Lucas, e há ainda um grupo de 72 discípulos. A todos estes, Jesus envia em missão para que testemunhem a misericórdia de Deus e anunciem o seu reino. Meu querido irmão, minha querida irmã, notemos que Jesus, pelo Evangelho de Lucas, ele acolhe pessoas muito diferentes. Oferece a todas elas a possibilidade de se tornarem seus discípulos, aprendizes na arte de viver o amor de Deus. Não importa a vida passada, a fama, a riqueza nem a instrução. Pode ser um pescador, um cobrador de imposto, ou mesmo uma prostituta. Na explicação da parábola da terra e das sementes, Jesus deixa claro que o seu seguidor necessita desenvolver algumas atitudes básicas. Diz lá assim: o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra
e dão fruto pela perseverança. Assim, parece-me que 3 palavras-chave resumem a condição de ser discípulo de Jesus: ouvir, guardar, frutificar. Com esse molde nas mãos, Lucas vai pintar os traços da figura de Maria. Mostra que ela tem exatamente as qualidades que caracterizam o seguidor de Jesus. Maria ouve a palavra de Deus com fé, guarda no seu coração e a põe em prática. Meu querido irmão, minha querida irmã, peguemos um texto bastante conhecido do Evangelho de Lucas, logo no capítulo 1, nos versículos 26 ao versículo 38. Você que me ouve já deve ter lido muitas vezes esta cena, que é a cena da Anunciação. Ela se assemelha a outras cenas de anúncio de nascimento na Bíblia, como a Abraão, a mãe de Sansão. Está construída essa cena em paralelo com o anúncio do nascimento de João Batista ao pai Zacarias. Em todos os relatos citados, temos um gênero literário com os mesmos elementos. Você pode compará-los. Sempre Deus toma a iniciativa. Perceberá isso. Perceberá também que há um anúncio que virá uma criança importante para construir uma vida, para contribuir no processo de libertação e salvação do povo. Às vezes, há alguns obstáculos a serem superados. A pessoa questiona e Deus lhe oferece um sinal. Mas o anúncio de Maria em Lucas tem algo de original. Percebamos. Não só prepara o nascimento de Jesus, mas também mostra a vocação de Maria e sua resposta generosa. Logo no versículo 28, o enviado de Deus faz uma saudação muito simples: alegra-te, cheia de graça. Há um convite aqui a Maria para participar da alegria do novo tempo, que começa com a vinda de Jesus. Lucas destaca dessa forma a alegria como um sinal próprio de Jesus e de seus seguidores. E Maria, obviamente, também é ela chamada a se alegrar. Maria recebe um nome especial que nenhuma outra pessoa tem na Bíblia: cheia de graça, ou em algumas traduções, a agraciada. A seguir, disse que o Senhor está contigo, está com ela. Na Sagrada Escritura, quando a pessoa tem uma missão importante e difícil, recebe de Deus a promessa que não estará sozinha, pois Ele vai lhe dar força para realizá-la. Veja, por exemplo, na vocação de Isaque, lá em Gênesis 26, na vocação de Jacó, em Gênesis 28, na de Moisés, no livro do Êxodo, e de Gedeão, no livro dos Juízes, também de Jeremias, no livro do profeta Jeremias. Ao dizer o Senhor está contigo, pede-se que a pessoa não tenha medo, confie em Deus e se comprometa. Assim também acontece com a Virgem Maria. Portanto, as expressões iniciais colocadas nos lábios do enviado de Deus estão repletas de sentido e nos falam de Maria e de sua missão. Alegra-te, ou seja, Maria, venha participar da alegria do tempo do Messias que está chegando. Ao dizer cheia de graça, Lucas quer nos dizer assim: Maria, você é alguém muito especial, agraciada por Deus, contemplada por Ele. Na expressão, o Senhor está contigo, parece que Lucas quer nos dizer assim: Maria, olha, você terá uma missão exigente, mas o Senhor estará do seu lado, dando-lhe força para realizar o que Ele lhe pede. Meu querido irmão, minha querida irmã, de acordo com o gênero literário do anúncio,
que já falamos no nosso encontro passado, no qual aparece uma dificuldade para realizar a promessa de Deus, Maria coloca uma objeção. Olha o versículo 34. Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? A expressão bíblica conhecer quer dizer aqui ter um relacionamento sexual. A frase expressa uma situação existencial, não um propósito. O que isso quer dizer? Que não se pode afirmar, com base no texto de Lucas, que Maria teria feito um voto de castidade antes de receber a proposta de Deus para ser a mãe de Jesus. Essa ideia não aparece no Evangelho de Lucas. Ela vai surgir mais tarde no escrito apócrifo do proto-evangelho de Tiago, que foi escrito provavelmente lá no final do século II. E será depois defendida por muitas pessoas em épocas posteriores, como, por exemplo, por São Gregório de Nissa, Santo Agostinho e também São Jerônimo. Diante da proposta de Deus, e aqui é o que nos interessa ainda mais, é perceber que Maria responde prontamente. O seu sim ecoa forte e sem dúvidas, repleto de generosidade. Disponível a Deus, Maria une a liberdade com a vontade. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, responde ela. Essa entrega do coração a Deus tem um nome muito simples e que nós conhecemos bem. É fé. Significa arriscar-se e jogar-se nas mãos do Senhor com confiança. Note que na visita a Isabel, esta lhe diz: feliz é aquela que acreditou, pois foi o que lhe foi dito da parte do Senhor. Aquilo tudo será cumprido. Maria não somente ouviu, mas ela escutou a palavra, acolheu-a no coração, abriu seu espaço interior, deixou Deus entrar, saiu de si e investiu sua vida num grande projeto a que se sentiu chamada. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, dessa forma Lucas nos apresenta Maria como a primeira discípula cristã. Com a Anunciação, ela inicia um longo caminho de peregrinação na fé, acolhendo o apelo de Deus, aceita a proposta do Senhor com o coração aberto, num grande gesto de generosidade e de fé. Como Maria, vejamos bem, nós também recebemos um apelo divino. Temos na lembrança alguma ocasião na vida na qual Deus nos tocou de forma especial. Lembre-se aí, um retiro, um encontro, conhecer uma pessoa, conseguir uma vitória almejada, superar o sofrimento, situações na qual sentimos que Deus nos comunicou algo novo, original, forte, que mudou para melhor o nosso caminho de vida. A Anunciação a Maria lembra que somos também agraciados por Deus, que Ele está conosco, que nos chama a uma missão e que sua presença produz alegria em nós. A vocação de Maria é como um espelho para a vocação cristã. Olhando para ela, a gente se vê melhor enquanto discípulo, enquanto discípula, enquanto seguidor, enquanto seguidora de Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã, a nossa caminhada pelo Evangelho de Lucas será bastante longa. Obrigado pela sua companhia mais uma vez. Perceba que agora estamos começando a nos aprofundar em determinados temas. No nosso próximo encontro, na outra quarta-feira, vamos falar de Maria como aquela que guarda a palavra no seu coração. Vamos também depois perceber que Maria é uma discípula que dá bons frutos, e assim vamos realizando a nossa caminhada pelo Evangelho de Lucas
onde certamente poderemos conhecer um pouco mais da nossa querida mãe. Mãe do céu morena, Senhora da América Latina, de olhar e caridade tão divina, de cor igual à cor de tantas raças, Virgem tão serena, Senhora destes povos tão sofridos, patrona dos pequenos e oprimidos, derrama sobre nós as tuas graças, derrama sobre os jovens tua luz, aos pobres vem mostrar o teu Jesus, ao mundo inteiro traz o teu amor de mãe, ensina quem tem tudo a partilhar, ensina quem tem pouco a não cansar, e faz o nosso povo caminhar em paz. Mãe do céu morena, Senhora da América Latina, de olhar e caridade tão divina, de cor igual à cor de tantas raças, Virgem tão serena, Senhora destes povos tão sofridos, patrona dos pequenos e oprimidos, derrama sobre nós as tuas graças, derrama esperança sobre nós, ensina o povo a não calar a voz, desperta o coração de quem não acordou, ensina que a justiça é condição de construir um mundo mais irmão, e faz o nosso povo conhecer Jesus. Quero aproveitar ainda este momento para deixar aqui alguns avisos da nossa querida comunidade, a paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro Aeroporto. Hoje temos, conforme o costume, a novena e também a celebração eucarística de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Amanhã, dia 9, quinta-feira, missa na Capela Nossa Senhora do Rocio, na Água Seca, às 19h30. Dia 10, sexta-feira, vamos celebrar a missa na Capela Nossa Senhora Aparecida, lá na Pedra Rajada, às 19h30. No sábado, dia 11 de fevereiro,
temos a reunião com os nossos catequistas às 15h30 e depois, mais à tarde, às 19h30, vamos celebrar a missa na Capela Nossa Senhora de Fátima, na Vila Leão. Próximo domingo, dia 12, temos, conforme o nosso costume, a Santa Missa às 8 da manhã e também às 19h, e também neste domingo iremos celebrar os batizados da nossa comunidade. Meu querido irmão, minha querida irmã, mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia neste momento em que vamos fortalecendo a nossa caminhada de fé através deste contato que temos pelas ondas da Rádio Educadora. Vamos pedir ao Senhor que Ele nos abençoe e que Ele nos guarde sempre ao longo da nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da sempre bem-aventurada Virgem Maria, celebrada e venerada em nossa comunidade como a querida Mãe do Perpétuo Socorro, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, vos guarde, vos proteja e vos ilumine, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Um forte abraço e até a próxima semana, se o bom Deus assim nos permitir. Amém. Quanta história se fez com a luta dos pobres para serem igreja. Quantos lutaram para ter um lugar nesta mesa de celebração. Quanta memória se faz com aqueles que foram tão martirizados. E quanta gente que deu sua vida para ter um pedaço de pão. Igreja é só igreja quando o coração se dá. Igreja só se faz com a verdadeira comunhão. Igreja somos todos quando a vida é oração. Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz. Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz. Eu vos dou minha paz, eu vos deixo esta paz, num sinal de unidade. Sede unidos na fé e também nesta luta de libertação. Muitos irmãos se dividem porque não comeram do pão partilhado. Este sinal dos cristãos que liberta os cativos de toda opressão. Igreja é só igreja quando o coração se dá. Igreja só se faz com a verdadeira comunhão. Igreja somos todos quando a vida é oração. Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz. Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz. Quem não ouviu o chamado dos pobres não viu que Jesus já chegou. Quem não ouviu o clamor dos que sofrem tampou seus ouvidos a Deus. É impossível rezar e não se importar com a dor do irmão. Religião é a ponte que mostra o caminho de quem se perdeu. Igreja é só igreja quando o coração se dá. Igreja só se faz com a verdadeira comunhão. Igreja somos todos quando a vida é oração.
Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz. Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz.